dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um estudo das lições de Emmanuel, a mais uma oportunidade de refletirmos com Emmanuel, trazendo aí inspirações importantes para o nosso dia a dia, pensamentos positivos para os nossos atos cotidianos, enfim, internalizando a mensagem do Cristo por meio dos comentários iluminados do Espírito Emmanuel. Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, intitulado O Amigo Oculto. E é baseado na seguinte passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Sobre essa passagem, Emmanuel diz o seguinte: os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram um agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Vejam, meus amigos, uma mensagem muito bonita, né? Muito singela, poderíamos dizer assim. Uma comparação muito clara dos apóstolos que caminhavam na estrada de Emaús e não conseguiram ver que era Jesus que falava com eles. E a nossa experiência de cristãos nos dias de hoje, que nos perdemos nas estradas da vida. A despeito de já termos encontrado o Evangelho de Jesus, nos afastamos dele. E somos então buscados por inúmeras circunstâncias da vida e retornamos então à companhia do Mestre Amigo. No fundo, essa é uma mensagem de esperança. Esse é o recado de Jesus, a nos mostrar que está sempre conosco. Nesses momentos tão difíceis de nossas vidas, em que muitas vezes nós nos sentimos desamparados, sozinhos, tristes, desalentados, quando parece que tudo se perdeu e que quando se parece principalmente que nós nos perdemos de nós mesmos, sempre há uma assistência generosa, uma assistência inesperada, pronta a nos estender um braço, a nos estender a mão, nos fornecendo o ombro amigo para nós chorarmos e nos levantarmos. Essa é a tônica do Evangelho. A ideia de que Jesus está sempre conosco, de que Jesus está sempre pronto a nos buscar. E que não importa quão difícil seja a nossa situação, não importa quão sério tenha sido o nosso tombo, sempre há tempo de recomeçar. E o tempo de recomeçar é sempre o tempo de estar com Jesus. Jesus jamais nos desampara. É muito importante que nós tenhamos isso em mente para não nos entregarmos ao desespero, ao desânimo, para conseguirmos encontrar forças em nós mesmos e em Jesus para nos reencontrarmos,
para reencontrarmos o Evangelho. Emmanuel nos alerta que é muito comum, todos os dias, né? Aprendizes se perdem do Evangelho, buscam paisagens mentais distantes por não compreenderem o Evangelho ou por se assustarem com os sacrifícios que eventualmente são necessários para o verdadeiro cristão que vive no mundo de provas e expiações como o nosso. E aí sempre chega um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Então nós que eventualmente vacilamos e fugimos, nós não estamos perdidos. Sempre há alguém pronto a nos ajudar, como auxiliares diretos do Cristo, por determinação do Cristo. Porque Jesus está sempre conosco. Nós, eventualmente, podemos deixar a estrada. Podemos, como fizeram os apóstolos, se entregarem ao abatimento, à negação, né? Podemos, eventualmente, nutrirmos pensamentos contraditórios. Mas Jesus nunca se perde de nós. Essa tem que ser a nossa bússola, o nosso guia, nos momentos difíceis mesmo. Nesses momentos, nós devemos buscar Jesus e buscar nas circunstâncias da nossa vida o estranho de Emaús a nos convidar a retomarmos o caminho correto, a retomarmos o caminho com Jesus. Essa mensagem, além de tudo isso, nos mostra que é hora de nós despendurarmos Jesus da cruz. Jesus não é uma lenda, não é um símbolo, não é uma pessoa de um passado distante, a ser adorado de forma passiva, de forma engessada. Jesus caminha conosco. Jesus vem nos buscar, qual seja o caminho que estivermos trilhando, para nos colocar na reta da paz, da plenitude, da hospedaria, em que seremos seguros e livres. Então, essa é a missão, essa é a mensagem singela de Emmanuel, mas que toca fundo no nosso coração, porque nos mostra que não estamos sozinhos. Então, rogo a Deus que tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria, sempre com Jesus. Lembrando sempre que o nosso peregrino Senhor da Cruz está sempre conosco, sempre nos amparando, sempre nos abençoando.